Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, a aula de hoje, quando as pessoas verificam aí no slide o Windows XP, já se sentem assim, puxa vida, mas o Windows XP? Por que eu preciso estudar o Windows XP? Gente, infelizmente, ou felizmente, por como já tem vários anos de estudo, poderia ser mais fácil de você entender o que pode ser cobrado. Existem algumas bancas específicas, alguns editais que solicitam ainda o Windows XP. Para vocês terem uma noção, no ano de 2017 você pode pesquisar que vai ter várias estatais, várias prefeituras municipais, cobrando sobre o Windows XP. Então a LAC, pensando em vocês alunos, preparamos um módulo específico sobre o Windows XP, onde nós pesquisamos todas as questões que já foram cobradas, todos os conteúdos que já foram cobrados e fizemos um resumão, um pacotão para que você esteja preparado para qualquer tipo de concurso, tá bom? Então esse módulo é específico para se cobrar o Windows XP na tua banca, tá? Existem algumas nomenclaturas diferentes, É claro que como se trata de um sistema muito antigo, para quem não sabe, o Windows XP foi lançado no ano de 2001, já temos aí 16 anos de mercado, Ele já é um sistema defasado, Tanto é que ele não tem nem suporte, mas eu preciso estar preparado para ele, porque existem algumas bancas, como eu citei, que ainda cobram ele, beleza? Bom, nós estamos falando do Windows XP e sabemos que ele é um sistema operacional, correto? Sem mais delongas, vamos começar a aula, O que é um sistema operacional, professor? Sistema operacional, gente, nada mais é do que uma coleção. Dependendo da sua banca, pode cobrar conjunto. Conjunto de o quê? De programas que permitem interagir homem-computador, que é eu e você com a máquina, e também gerenciar o mesmo, Então é gerenciar o computador. Então eu quero que vocês gravem, tá? Essa palavrinha mágica, coleção. Ou pode também estar escrito conjuntos. Professor, por que não é um programa só? Porque, gente, o sistema operacional ele é a base de tudo, Nós vimos lá na aula de software que existem 3 categorias de sistema. Nós temos o software base, nós temos o software aplicativo e nós temos os software utilitários. O sistema operacional ele se enquadra na categoria de software base. O que é um software base? É aquele que necessita para que todo o resto funcione. Então, o que acontece? Ele gerencia o quê? Gerencia tudo, gente. Tudo mesmo, tá? Então, lembre-se, o sistema operacional é uma coleção, de modo que vai ter um sistema para gerenciar arquivos e pastas, o hardware, o software, gerenciar os outros aplicativos. Então, eu preciso de vários programas trabalhando em conjunto. Além dessa parte de trabalhar em conjunto, a gente tem que entender o seguinte, que assim como nos outros sistemas operacionais, a máquina, o computador em si, independente se for notebook ou computador pessoal, o PC, desktop, ele entende uma linguagem só, que é o 0 e 1, que é essa linguagem chamada de binário. Só que nós, seres humanos, nós não entendemos binário, nós entendemos interface gráfica, certo? Então o que o sistema operacional faz, professor? O sistema operacional ele é um intermediário, tá? Por que ele é um intermediário? Ele pega a informação IG, que é a interface gráfica, transforma na linguagem que a máquina entende. A máquina entende 0 e 1. Essa linguagem é chamada de binário. O computador vai pegar essa instrução que você pediu, vamos supor que você queira abrir um arquivo do Word, Ele vai processar em binário e o sistema operacional agora ele faz o processo inverso. Ele transforma o binário em IG, que é a interface gráfica. E isso a todo e santo momento. Então por isso que o sistema operacional, gente, ele é um software base, porque ele serve para tudo que você imaginar quando se trata sobre o seu computador. Beleza? Então, primeira coisa, o sistema operacional é isso. Ele é uma coleção, um conjunto de programas que permite interagir máquina e o ser humano e gerenciar o computador. Beleza? Fora isso, temos que saber também uma coisa importante, que analisando as provas, as questões realizadas até o presente ano, gente, eles cobram também como é constituído esse sistema operacional. E esse sistema operacional é constituído de duas coisas,
Primeiro, eu tenho um núcleo, que pode ser chamado de kernel, né? Que na verdade é a nomenclatura correta, né? Kernel, traduzindo para português, é núcleo, né? O que seria o núcleo? O núcleo é como se fosse o centro das operações, certo? É onde que fica reunido todos os programas que são, de certa forma, de suma importância ou para que o funcionamento, né, a base, a estrutura, a grosso modo, né, do sistema operacional. E ele pergunta também o seguinte, sobre interpretador de comandos, também conhecido como shell. Eu não falei para vocês que o computador ele tem, na verdade o sistema operacional ele tem duas funções básicas, gerenciar o computador, né, e fazer a interação entre o homem e a máquina? Bom, quem gerencia o computador? O kernel. Quem faz a interação homem-máquina? O shell. Tá? Eu sei que isso soa diferente, né? Soa estranho para vocês, porque são nomenclaturas técnicas, mas nós precisamos saber. Toda vez que falar, né, a palavra núcleo e kernel, você tem que imaginar o seguinte, que é o centro de operação do sistema operacional, onde gerencia praticamente tudo. Quando se soar, né, quando você verificar a palavra shell, né, o que seria esse shell? Seria o interpretador de comandos, é como que vai ser a interação entre o homem e a máquina. E aí para isso, já caiu em pegadinha de concurso público, existem dois tipos, tá gente? Dois tipos de interação homem-máquina, que eu costumo chamar de IHC, tá? Interação homem-máquina, homem-computador. Professor, como assim tem dois? Né? Normalmente, né, vocês estão acostumados, né, com o quê? Com o shell gráfico. O que é shell gráfico? Você tem interface gráfica, certo? Só que, assim como os outros sistemas operacionais, Windows 7, Windows 8, o Windows XP, mesmo que seja desatualizado, digamos de passagem assim, defasado por ter lançado no ano de 2001, ele também permite que você trabalhe via shell textual, também chamado de linha de comando. Então quer dizer que, mesmo que o Windows XP seja um sistema bem antigo, né, ele tem duas opções de trabalhar com interface gráfica? Sim. Na verdade, gente, todo o sistema operacional antigamente, né, lá nos primórdios, na década de 80, 90, ele, por padrão, era shell textual. Certo? Então a interface gráfica é como se fosse um plus, né? Ele veio depois. Por quê? Porque para você trabalhar com shell textual, você tem que dominar os comandos. E assim você se lembra que na década de 90 só pessoas que trabalhavam na área de informática conseguiriam manusear. Hoje não. Hoje, mesmo que você não domine o sistema operacional, você consegue fazer algumas operações, porque ele ficou intuitivo, porque ele tem ícones, então ele te influencia, mesmo que você não consiga entender o que está acontecendo, beleza? Então, lembre-se disso, tá? O sistema operacional, ele é constituído por dois principais setores, né? Que é o núcleo, também chamado de kernel, e o shell, chamado de interpretador de comandos. Qual é a função do núcleo? Ele gerencia, é uma central de operações. Qual que é a função do interpretador de comandos, também chamado de shell? Ele faz a interação entre o homem e o computador, né? Lembrando que existem dois tipos. Nós temos o shell textual, que vai ser a interação que se dá entre o usuário através de linhas de comando. Também pode cair, dependendo do teu concurso, prompt de comando. Tá? Prompt de comando, que é executado por uma ferramenta chamada CMD Command, né? Ou MS-DOS, tá? Então essas nomenclaturas podem cair no teu concurso, ou ele pode cair o padrão, né? Quando você trabalha com o Windows XP, é interface gráfica. Por que é interface gráfica? Porque você está trabalhando com shell gráfico, também chamado de GUI. Professor, o que é GUI? Interface gráfica do usuário. Então lembre-se disso, tá? Se cair numa questão seguinte, só é possível trabalhar através de interface gráfica no Windows XP, verdadeiro ou falso? Falso, porque nós podemos também trabalhar com shell textual, tá?
Então, mesmo que ele seja muito antigo, até porque o padrão era para ser shell textual. Então, lembre-se, o shell gráfico foi um plus, foi adicionado com o decorrer dos anos, mas o principal sempre foi o shell textual, beleza? Partindo disso, nós vamos verificar agora quais são as responsabilidades do sistema operacional Windows XP. Então, o que ele faz, né? O que ele garante para o usuário? O sistema operacional Windows XP, gente, ele tem 3 funções básicas, tá? Essas funções você precisa saber. Ele gerencia todos os recursos de hardware. Vamos lá para a aula 1. O que é hardware? Toda a parte física. Ele gerencia também, controla toda a execução de programas. Que programas? Toda e qualquer espécie, né? Word, Excel, PowerPoint, né? Nós podemos pegar sistemas de antivírus, sistemas de navegação na internet. Então tudo ele é gerenciado pelo Windows XP. E também, né, ele faz a interface entre usuários e máquinas. Então já caiu, né? Na verdade cai-se muito quando perguntam sobre o Windows XP o seguinte, tá? Para nós ficarmos preparados. São funcionalidades referente ao sistema Windows XP, exceto, né? Gerenciar impressora, verdadeiro. Gerenciar mouse, verdadeiro. Gerenciar Word, verdadeiro. Gerenciar arquivos e pastas, verdadeiro. Realizar navegação na internet. Por exemplo, quem faz a navegação na internet, gente, é o usuário, né? Até, diga-se de passagem que é o seguinte, você pode ter um sistema operacional, não ter conexão com a internet e o sistema operacional vai funcionar normalmente. Então, se falar, né, para você abrir um aplicativo específico, conectar num aplicativo específico, é função do sistema operacional. Agora, navegar na internet, né, abrir e-mails, isso não é função do sistema operacional. Isso é função do usuário. Então, o sistema operacional ele gerencia tudo que foi envolvido para a parte de hardware, tudo que foi envolvido para a parte de software. E além do mais, ele também faz a interação entre homem e computador, até porque nós vimos no slide anterior, a máquina entende binário e o computador, né? Na verdade, a máquina entende binário e o ser humano, nós entendemos interface gráfica. Agora vamos começar a evoluir o nosso assunto, né? Vamos começar a falar sobre como é a estrutura do Windows XP. Bom, a estrutura do Windows XP é baseada nessas 4 informações muito importantes. Área de trabalho, que também dependendo da tua banca pode ser chamado de desktop, né? Ícones, barra de tarefas e botão iniciar. Bom, vamos começar a falar sobre a área de trabalho. Professor, o que seria a área de trabalho? Nada mais é do que a tela principal quando você liga o seu computador. Então, uma vez que você startou o seu computador, vai aparecer a área de trabalho. E a área de trabalho contém tudo isso aqui. Esses são os elementos da área de trabalho. Você vai ter os ícones, né? O que seria ícones, professor? Ícone nada mais é que uma representação gráfica, né? Por exemplo, o ícone do Word. Se você clicar no ícone do Word, automaticamente irá abrir o aplicativo do Word. Se você tem o ícone, por exemplo, do Internet Explorer, uma vez que você clicou, ele automaticamente vai abrir, né? A ferramenta em questão, né? Do Windows Explorer, do Internet Explorer, tá bom? Nós temos a barra de tarefas. Professor, o que seria a barra de tarefas? Barra de tarefas, gente. A barra de tarefas, ela por padrão, tá? Ela fica na parte inferior da área de trabalho. Mas já caiu em concurso público falando o seguinte, que a barra de tarefas, ela por padrão ela não pode ser alterada. Isso é falso. Você pode colocar na parte da direita, na parte da esquerda, no topo, certo? Então você pode mudar a posição da barra de tarefas, mas por padrão fica na parte inferior da sua tela. Outra coisa, professor, o Windows ele é um sistema multitarefa,
tá? Ah, o que é um sistema multitarefa? Multitarefa, multi vem de muitos, tarefa vem de aplicações. Então você pode estar escutando música com o Windows Media Player, você pode estar trabalhando utilizando o Word, você pode estar navegando na internet, né? Então são 3 aplicações. E aí você, por exemplo, pode alternar essas aplicações. Quando você alterna essas aplicações, ela fica em stand-by ou em segundo plano. E aonde que eu vejo se ela está funcionando ou não? Através da barra de tarefas. Então todas as atividades que você estiver rodando vai estar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o Word, né? Aqui eu tenho o Internet Explorer, né? Tudo que estiver constando na barra de tarefas significa que está sendo executado, beleza? Então isso também é muito importante. Você tem que saber que tudo que está sendo executado fica na barra de tarefas. E a barra de tarefas, por padrão, né, ela vem na parte inferior da tela, né, mas eu posso alterar a sua orientação. Botão iniciar, muito importante também. O botão iniciar fica alocado aqui na parte inferior, né, vai estar escrito iniciar. E ele é responsável por abrir os menus e as opções que existem dentro do sistema operacional Windows XP. Então o botão iniciar, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque ele permite que você abra todas as opções e configurações que você pode realizar no teu computador. Para ficar mais fácil de entender, vamos mostrar, né, uma interface gráfica, né? Vamos mostrar a tela em questão do Windows XP. Então, vamos lá. Os ícones que eu falei que são representações gráficas, né? Uma vez que eu clicar aqui, eu vou abrir o Mozilla Firefox, que é um navegador de internet, eu vou abrir a pasta Meus Documentos, vou abrir o computador, que seria o Windows Explorer, a lixeira ou Internet Explorer. A área de trabalho, né? O que é a área de trabalho? É toda a tela inicial quando você starta o seu computador, quando você inicia o seu computador. E dentro da área de trabalho vai ter os ícones, né? Vai ter a barra de tarefas, conforme eu falei para vocês. Por exemplo, aqui eu estou com 2 aplicativos, né? Eu estou com o Windows Explorer aberto e eu estou também, né, com um documento Word e uma apostila, certo? E aqui nós temos o menu, né, o menu que eu já falei para vocês que é o menu iniciar, que uma vez clicado nele vai abrir várias opções que permite você fazer todas as configurações e todas as funcionalidades que existe dentro do seu sistema operacional. E tem uma coisa importante também que cai em concurso, barra de inicialização rápida, tá? O que é barra de inicialização rápida? Ele fica normalmente ao lado do menu iniciar, tá? E é utilizado para quê? O próprio nome já fala, inicialização rápida, mas quem vai inicializar? Normalmente você fixa, né, os programas que você utiliza frequentemente. Porque, por exemplo, se você abre todo dia o Word, todo dia, por exemplo, o Internet Explorer, eu não tenho que entrar no menu iniciar e procurar onde estão esses aplicativos. Ou eu coloco na área de trabalho conforme está o Internet Explorer, ou eu posso colocar aqui dentro, né, na barra de inicialização rápida. Porque uma vez que ela está aqui, eu só dou um clique e ele automaticamente já vai startar para mim um aplicativo. Então, a barra de inicialização rápida, como diz, é para facilitar, né, o uso. Então, programas que você utiliza no cotidiano, né, você pode colocar aqui, né, na barra de inicialização rápida que fica alocada, né, na barra de tarefas. Outra coisa também que é interessante é a caixa de diálogo, tá? A caixa de diálogo fica próximo, na verdade praticamente do lado, né, do relógio na barra de tarefas, e ele serve para quê? Para mostrar alguma informação. Por exemplo, antivírus está desatualizado ou informações sobre a atualização do Windows, né? Então sempre vai aparecer uma mensagem aqui do lado informando para você. Por isso que se chama caixa de diálogo. Então essa por si só é a estrutura da área de trabalho, é a estrutura base que você precisa conhecer para um sistema operacional. Beleza, gente? Bom, vamos agora falar, gente, de um assunto também muito importante sobre o Windows XP, que é a questão de sistema de arquivo. Parece soar muito técnico, mas é algo bem fácil de se entender. Para que você consiga compreender bem a parte de sistema de arquivo, eu vou dar um exemplo de carros, certo? Bom, todo mundo conhece o carro Gol,
né, que é da fabricante, vamos dizer, Volkswagen, e nós sabemos também que existe o carro Celta, que, por exemplo, é da fabricante Chevrolet. Cada tipo de carro tem o seu motor específico, de tal forma que o motor do Gol não cabe no Celta, nem do Celta cabe no Gol, né? Então, o que seria isso? Seria algo exclusivo, dedicado para determinado tipo de carro. Da mesma forma que nós temos essa questão de exclusividade nos carros, no motor, nós temos na parte de sistemas de arquivo. Cada sistema operacional tem o seu tipo de arquivo, de modo que o Windows XP, assim como o Windows 7, ele também tem um sistema que é o NTFS, tá? E esse sistema de arquivos não é igual, por exemplo, do Linux, não é igual do Macintosh, né? Então, você tem o seu motor dedicado. E qual que seria o sistema de arquivos do Windows XP? NTFS. Não se esqueça, porque cai em concurso. Teve muitas questões, né, que perguntou qual é o tipo de sistema de arquivos do Windows XP. E aí tá aqui, NTFS. Beleza? Partindo disso, né, vimos aí a sua constituição, a sua estrutura, e agora a gente vai começar a trabalhar com o Windows XP, tá? O Windows XP, né, o Windows vem de janela, né, para quem não sabe, ele trabalha sempre, né, com essa tela retangular. E essa tela retangular é uma janela, é uma tarefa em questão, tá? E toda tarefa, ela tem uma estrutura base, e a estrutura base da janela é isso aqui. Primeiro, nessa parte superior, sempre vai estar falando que aplicação você está trabalhando. No caso, eu estou trabalhando com meus documentos. Essa parte aqui que informa o que você está trabalhando é chamada de barra de título, tá? Barra de título, gravem esse nome. Então, como que eu sei que eu estou utilizando o meu computador? Graças à barra de título, porque lá vai estar informando, tá? E aonde fica essa barra de título? Na parte superior da tela, né? Bom, logo a barra de título, né? A próxima barra é chamada de barra de menu. Para que serve a barra de menu? A barra de menu, gente, serve para você mexer, trabalhar com a aplicação em questão. Então significa que arquivo, editar, exibir, favoritos, ferramentas, são todas as opções que eu posso trabalhar dentro dessa janela. Então, logo a barra de título, nós temos a barra de menu. Bom, outra coisa importante, né, é a barra de endereço, tá? O que é a barra de endereço? Mesmo que você, por exemplo, não consiga enxergar porque fica lá na parte superior da tela, aonde você esteja, né, você quer se localizar no computador, você pode utilizar a barra de endereço, né? E você pode navegar digitando o endereço, por exemplo, eu quero entrar em tal pasta. Se você conhecer todo o caminho corretamente, você pode digitar aqui, ou você pode utilizar o cursor do mouse, né, e clicando nos ícones. Então, a barra de endereço... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Gil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.